Pessoal, eu decidi refazer alguns vídeos sobre alguns temas sobre os quais eu já havia abordado devido à performance dos vídeos que talvez não tenham ficado muito boas por conta da minha intimidade com a câmera. Eu ainda não tenho muita intimidade com a câmera. E também para enriquecer, com o objetivo de enriquecer mais sobre o tema da abordagem. E hoje eu decidi refazer o vídeo sobre as diferenças entre judeus. Bom, as diferenças entre judeus, para a gente começar a falar, quem já assistiu o vídeo anterior sabe que existem os judeus askenazes, os judeus sefarades, os judeus falachas e os judeus mizorrinos. Bom, o que consiste isso? Consiste nas diferenças entre as tradições judaicas, as diferenças de interpretações da Bíblia hebraica. São formas diferentes de ver, de interpretar o judaísmo. O judaísmo se desenvolveu em diferentes partes do mundo, cada qual com a sua visão, com a sua forma de ver a vida. Bom, os judeus askenazes são os judeus da Europa Central e da Europa Oriental, mais precisamente falando da Alemanha, da Lituânia, da Polônia, da Estônia, da Ucrânia e da Rússia. Finlândia também, algumas partes da França também, onde existem muitos judeus askenazes, embora todos esses países sejam de maioria cristã, sempre foram de maioria cristã. Bom, os judeus sefaradis, que são de origem ibérica, tem origem na Península Ibérica, os judeus falachas, que têm origem na Etiópia, e os judeus mizorrinos, que têm origem nos países de maioria árabe islâmica, ou seja, no norte da África, Oriente Médio e Ásia Central. Um erro comumente cometido pelas pessoas é acreditar que o judeu askenazi se diferencia do judeu mizorrino pela cor da pele, pela cor dos olhos, pela cor do cabelo. Se você é um judeu askenazi, obviamente você é louro dos olhos azuis e tem pele branca, fala Yiddish, ou seus ancestrais falavam Yiddish. Isso realmente existe uma coerência nisso, mas existem muitas exceções. Eu posso citar aqui, por exemplo, a existência de um judeu askenazi famosíssimo chamado Karl Marx, que era neto de rabino, e ele era pardo, ele não era louro dos olhos azuis. Bom, eu posso citar a existência de um judeu mizorrino, nascido no Egito, famosíssimo, historiador famosíssimo, chamado Eric Hobsbawm, autor de um dos best-sellers mais famosos, que é A Era dos Extremos, e que ele não era pardo, de olhos negros e cabelos pretos. Ele era branco, de cabelos claros e olhos claros, apesar de não ter olhos azuis. E eu também posso citar a existência de um judeu askenazi, a que eu conheci, que era negro. Por quê? A mãe dele era russa, veio para cá, para o Brasil, casou com um negro e teve um filho, que foi ele, e ele seguiu a tradição askenazi a vida dele toda, frequentando uma sinagoga askenazi, sinagoga ária, na rua General Severiano, número 170, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E ele é askenazi, os documentos dele religiosos, todos comprovam a origem dele, a descendência dele, askenazi, por parte da mãe. E isso não há como negar. É um erro, um equívoco grande a gente tentar definir o judeu
seja Ashkenazi ou Sefaradi ou Mizrahi, pela cor da pele. Na verdade, é pela tradição, pela maneira como eles interpretam o Taná, a Bíblia hebraica. Bom, é importante também fazer um paralelo em relação ao cristianismo, já que nós estamos num país cristão e eu estou falando para cristãos que participam em comunidades judaicas no Facebook, né, onde se discutem assuntos judaicos. Bom, nós temos entre os cristãos protestantes ou evangélicos, nós temos uma série de tradições dentro do evangelho, dentro dessa visão cristã protestante evangélica. Nós temos os metodistas, que seguem uma tradição, nós temos os batistas, que seguem outra tradição, os assembleanos, os presbiterianos e os luteranos, assim por diante. No judaísmo não é diferente. Entre os próprios Ashkenazis, a gente tem a tradição mais racídica, temos a tradição Haredi, temos a tradição reformista. Isso porque os Ashkenazis representam 80% dos judeus do mundo, né? São bem maiores do que qualquer outro grupo de tradição judaica, inclusive Mizorrim, Sefaradis e Falachas. Bom, pessoal, hoje é isso que eu queria dizer para vocês. O vídeo foi rápido, curto e objetivo. Shalom, eu espero estar refazendo outros vídeos e trazendo inovações, informações mais enriquecedoras para os temas que já foram abordados e abordar novos temas. É pena que eu não possa fazer vídeos tão frequente e possa adquirir mais intimidade com a câmera, porque a gente tem muitas outras coisas para fazer. Eu agradeço a oportunidade de quem está me ouvindo, espero ter levado um esclarecimento maior a pessoas que participam dessa comunidade, porque a ideia foi justamente essa, levar um pouco mais de esclarecimento a pessoas que simpatizam com o judaísmo, mas que viveram a vida toda em outra religião, professam outra religião, mas têm essa simpatia pelo judaísmo e carece de entender melhor o que seria o judaísmo, mas não tem tempo para ficar lendo. E no YouTube você pode ter, no Facebook, através do YouTube, você pode ter uma definição mais simples do que seria o judaísmo. Bom, o tema hoje foi diferença entre os judeus. Eu espero estar refazendo alguns outros vídeos e trazendo mais informações para os referidos temas. Shalom e até a próxima.